O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Lei ou graça? Se você respondeu lei, você acabou de anular toda a obra de Jesus. Porque se fosse para continuarmos vivendo na lei de Moisés, não teria sentido nenhum Jesus haver vindo. Era só deixar tudo como estava. Mas ele veio e trouxe um novo tratado da sua graça. Graças a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que conhecem, amam e vivem a graça de Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Louvado, adorado, glorificado seja o nome de Jesus, que nos libertou da lei e nos trouxe a sua graça salvadora. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça sentir a intensidade do amor de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Nem tudo o que é de valor custa dinheiro. E um presente não precisa ser pago por quem recebe. As pessoas passam a vida correndo atrás do dinheiro para satisfazer os seus anseios, mas ignoram o mais importante da vida, que é a salvação.
Mesmo ajuntando grandes fortunas nesta vida, ninguém consegue comprar uma amizade sincera, um sentimento, a felicidade e muito menos a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que o dinheiro atende a tudo. Compreendamos bem que o dinheiro atende a tudo o que diz respeito às coisas deste mundo, às coisas que a carne deseja. O item de maior valor para o ser humano não está à venda e nem está disponível para os rebeldes e soberbos. Somente para os que creem em Deus e decididamente seguem as suas leis e mandamentos. Porque o preço da nossa salvação já foi pago por Ele, por Jesus. Quem não crê em Deus não consegue amar a Deus, não consegue amar aos irmãos e nem amar a si próprio. E não crê na possibilidade de uma vida eterna. Uma pessoa sem Deus não vive este século em função do século vindouro. E fica até difícil de se concluir qual é a motivação de vida de uma pessoa assim. É um viver por viver. Uma vida por muito pouco. Pelos valores mundanos. Por um ou outro prazer passageiro. Desde o nascimento, a pessoa vive em uma contagem regressiva para a morte e para o fim. Um curto ciclo de vida, como é a vida humana, cuja expectativa é de 76 anos no nosso país, é muito pouco. Passa em um relance. E ainda seria pouco se vivêssemos por 1000 anos, diante da promessa de uma vida eterna e em um ambiente totalmente diferente. Algo que a nossa melhor imaginação e criatividade não conseguem projetar. A curiosidade, que é definida como o desejo de entender o que nós sabemos que não conhecemos, está no instinto natural do ser humano. Mas é surpreendente como poucos têm a curiosidade de desejar contemplar com os próprios olhos e viver no espírito o que o Senhor tem preparado para os que o amam, coisas que nem olhos viram e nem jamais passou pelo coração do ser humano. Tudo isso é promessa de um Deus vivo e presente, um Deus real, que de forma direta ou indireta sempre marca presença entre nós. Mas são promessas que estão disponíveis apenas para os que creem. E os que creem são fiéis a Ele. Crer ou não crer? Eis a questão. O crer não custa nada. Basta usarmos a fé. E o não crer não apresenta qualquer custo aparente hoje. Mas a palavra de Deus nos adverte de que ele será impagável amanhã. Porque quem não crê já está condenado.
Ocorre que a grande maioria das pessoas não está preocupada com o amanhã, ou não crê na possibilidade de haver um amanhã. Quem é de Deus, se ainda não crê, um dia irá crer, como aconteceu conosco. Em algum momento, na hora exata, Deus aproxima de si os que são dele. E os que não creem, paciência, estão desperdiçando a oportunidade das suas vidas. E certamente não estão entre os escolhidos pelo Senhor, que é bom, que é justo e que ama a justiça. O novo tratado da graça de Jesus, além de ser a maior bênção concedida por Deus ao ser humano, é a maior reforma doutrinária já realizada por Deus em todos os tempos. E foi trazido a nós por Jesus, após a sua morte e ressurreição, através do apóstolo Paulo. Mas não foi algo impensado. A lei dada por Deus ao povo de Israel através de Moisés era uma preparação para o novo tratado da graça que estava por vir. A lei não era algo definitivo. Já no Antigo Testamento, vemos no livro de Jeremias, Deus manifestando a sua intenção de introduzir uma nova aliança e uma nova doutrina entre ele e o seu povo, já que os judeus não permaneceram no seu tratado firmado com Deus. O que estamos dizendo é que o novo tratado da graça é o Novo Testamento do Senhor. É um ato realizado pelo Jesus ressuscitado e glorificado. É o último, o mais recente no tocante à doutrina. É o complemento da obra de Jesus realizada em nosso favor. Por ser o último ato doutrinário, subentende-se que ele deve permanecer sobrepondo-se à antiga doutrina da lei de Moisés. Porque, vindo a nova aliança, a antiga se tornou velha, envelheceu, e envelhecida precisa se terminar, cedendo lugar à nova. Justamente por isso, Jesus realizou, através da sua obra sacrificial, o cancelamento da velha doutrina dada ao povo de Israel por Moisés. E por conter a promessa da salvação pela fé, esse novo tratado deveria ser o alvo das nossas atenções, já que a extinta lei de Moisés não salvava, apenas apontava e destacava o pecado do ser humano, ressaltando a nossa dependência de um Salvador. Mas na prática não é assim. Devido a uma epidemia de incompreensão bíblica, ou pelo desconhecimento de Deus, ou pela mera ilusão de que no juízo final a pessoa poderá passar despercebida de Deus como sendo um judeu, ou por pura rebeldia ou comodismo, a grande maioria do povo de Deus não aderiu ainda ao novo tratado da graça.
Eles desprezam a nossa doutrina salvadora e tentam pegar carona na promessa de salvação dos judeus, mesmo não sendo judeu. Mas será que o nosso Deus, que sonda os nossos corações e prova os nossos rins, não sabe quem é judeu e quem não é? E será que apenas os judeus serão salvos? E será que Deus irá salvar a todo judeu? Não subestimemos ao Deus que nos criou, que nos conhece, que nos ama como ama aos judeus e que já deixou dito que a salvação é individual, não é coletiva. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Salmo 11:5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Apesar da palavra de Deus dizer que o que se envelhece está perto de terminar, aconteceu com a lei de Moisés. Já se passaram, meus irmãos, 2000 anos de que Jesus cancelou a lei de Moisés. E a maioria, a grande maioria dos irmãos insiste em viver pela lei de Moisés, desafiando a palavra de Deus e desprezando o plano de Deus para a nossa salvação. A doutrina da graça é uma realidade bíblica incontestável. Mas por que razão a Igreja de Jesus não aceita
e nem mesmo fala a respeito do novo tratado da graça, se é a nossa doutrina, a única doutrina salvadora. E é algo que se encontra em todas as Bíblias. É porque não conhecem a palavra de Deus. Porque não têm a revelação da graça de Jesus. E outros, mesmo havendo ouvido falar da graça, estão presos ao sistema doutrinário. Sim, existe um sistema doutrinário que estabelece o que os pastores devem pregar, e não lhes é permitido sair do que está determinado. Eu já encontrei pastores negando e até mesmo zombando da existência do novo tratado da graça, negando a palavra de Deus e demonstrando que não conhecem a Bíblia. Imagine como as ovelhas de Deus estão sendo ensinadas por aí. São pastores que não apacentam as ovelhas de Deus, mas se apacentam a si mesmos. E Deus irá retirar as ovelhas que são dele, do Senhor, e não dos pastores, das mãos dos falsos pastores. É por isso que falar sobre a graça de Jesus passou a ser um fator de risco. As pessoas tornaram a verdade bíblica em um elemento de alta periculosidade na sua defesa pelo engano. Eu já sofri ameaças quando comecei a falar contra os irmãos que insistiam em viver pela lei de Moisés, em viver como judeus, e passei a ensinar sobre o novo tratado da graça. Falar contra os jejuns de alimentos, o batismo nas águas, as subidas aos montes e as noites de vigília pode ser blasfêmia e causa de reações violentas por parte dessas pessoas. Mas quem pode contra o poder de Deus e contra as verdades de Deus? Nós estamos aqui no cumprimento do nosso chamado para falar mais uma vez a respeito da graça. Nós não vamos nos calar. Que se calem os enganadores. E que fique claro que quem se insurge contra a verdade de Deus está se rebelando contra o próprio Deus. Não é contra mim ou contra nós. Está se levantando para cair, como aconteceu com Satanás. Cuidado, irmãos. Pelas nossas palavras, nós seremos justificados, e pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Mesmo sendo um tema amplamente tratado na palavra de Deus, e sendo o único caminho para a salvação, muito poucos são os pregadores que se dispõem a ensinar as verdades de Deus e falar sobre o novo tratado da graça de Jesus. Ezequiel 34, 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas
foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. No trecho inicial que apresentamos, do livro de João, capítulo 1, temos o discípulo a quem Jesus amava, falando sobre a vinda de Jesus e apresentando como esse evento de vital importância para o ser humano, que deveria transformar a vida dos judeus, na verdade impactou a vida dos gentios, que somos nós. Nos versículos 11 a 13, João nos confirma que Jesus veio para o povo judeu, para pessoalmente os ensinar, devido à rebeldia que os israelitas demonstraram durante todo o tempo contra Deus e contra as leis de Deus. Mas os judeus não o receberam, não receberam a Jesus. Na verdade, eles não creram que Jesus fosse o Messias prometido, e nem que fosse o Filho de Deus e Deus. A figura simples e humilde de Jesus, que segundo a Bíblia, não era uma pessoa de boa aparência, não tinha beleza nem formosura. Não é esse Jesus que a Igreja Romana criou, que se vê em todas as ilustrações. Essa é uma imagem falsa. Mas a aparência real de Jesus despertou o preconceito do povo de Israel contra ele. Porque Jesus não aparentava ser um rei. Ele não tinha o porte de um líder militar pronto para conduzir o povo de Israel a vitórias sobre as nações que os oprimiam. Eles não compreenderam que a missão de Jesus era conduzir não apenas eles, mas todos nós à grande vitória
contra o nosso inimigo espiritual. Então, eles desprezaram a Jesus e o mataram. Mas Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. E então, ele se voltou para os gentios, que somos nós. Para os que, diferentemente dos judeus, creram nele, dando-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, pela nossa fé no nome de Jesus. E através da sua obra, Jesus realizou a maior mudança doutrinária de todos os tempos. Ele cumpriu e revogou a lei de Moisés e nos trouxe o novo tratado da sua graça, a nova doutrina salvadora da graça, o seu novo testamento no seu sangue, a nossa libertação de todo o jugo da lei. E João esclarece ainda que nós, que cremos em Jesus, através da nossa fé, renascemos como filhos de Deus, não pela vontade humana, como nascemos todos na carne, mas nós renascemos como filhos de Deus por uma decisão do próprio Deus. Não foi uma decisão nossa, foi decisão de Deus. Louvado seja o Senhor. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isaías 53:2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lucas 22:19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Louvado seja o Senhor. Ninguém em todo o universo
faria por nós o que Jesus fez, porque ninguém nos ama como Ele nos ama. Nos versículos 14 a 15, João nos relata que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É evidente que João fala de Jesus e que ele e os que viviam naquela época viram a glória de Jesus como sendo o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, confirmando que Jesus era aquele de quem o seu primo João Batista falou, dizendo que o que viria após ele era antes dele. Jesus sempre foi e sempre será. Ele é eterno. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Nos versículos 16 a 17, João prossegue em seu relato dizendo que todos nós recebemos também plenitude da sua graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Notem, irmãos, como João, assim como os demais apóstolos, à exceção de Paulo, viviam e pregavam o judaísmo da lei de Moisés. Eles não ensinavam a graça de Jesus. Mas notem a ação do Espírito Santo em João, que após anos da morte e ressurreição de Jesus, admite que Jesus veio para nos trazer a graça e a verdade. Que fique claro que a doutrina da graça, e não a lei, é a verdade da salvação de Jesus, e que era a doutrina da graça o maior objetivo de Jesus na sua missão terrestre. João 1:16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Que demonstrou por nós, meus irmãos, um amor inigualável, insuperável. Muitos irmãos rejeitam qualquer palavra sobre a graça, porque é uma doutrina que chegou até nós através de Paulo. Eles argumentam que não seguem a Paulo e que seguem a Jesus. Mas isso é um contrassenso? Se não, vejamos. Eles não aceitam a graça porque Paulo foi um ser humano.
Mas o curioso é que a lei de Moisés também chegou até aos israelitas através de um homem, Moisés, com o agravante de que a lei nunca foi uma doutrina para nós gentios, era para os judeus. Esses irmãos mal informados alegam que seguem a Jesus, mas Jesus trouxe o novo tratado e a doutrina da graça para nós seguirmos e nos entregou através de Paulo. Então, seguir a doutrina de Paulo significa seguir a ordem de Jesus e seguir a Jesus. Então, o que se conclui é que eles também não seguem a Jesus. Eles seguem a Moisés. Moisés, que também era humano e não vive mais. E negam a Jesus, que vive e que reina para sempre. Na verdade, meus irmãos, eles estão seguindo o diabo, porque adotaram para si um ídolo, cujo nome é Moisés. E seguem a uma doutrina que já não existe mais, então não seguem a nada. Meus irmãos, quem crê em Jesus obedece a Jesus e segue a Jesus. Não tem sentido que o povo de Deus siga imitando aos judeus que não creem. Nós não podemos ficar em cima do muro, dizendo que amamos a Jesus, que cremos em Jesus, mas imitando aos que não creem. Vocês não percebem que isso é uma estratégia diabólica? A lei não salva a ninguém, nem mesmo aos judeus. Ela não foi criada para salvar. Os judeus serão salvos pela promessa do Senhor, mas nós, gentios, seremos salvos pela fé, se vivemos na graça de Jesus. Não brinquemos com coisas sérias. Se fosse para continuarmos na lei, qual seria então a razão de Jesus haver vindo a nós e se submetido a toda sorte de humilhação, sofrimento e sacrifício? Não haveria razão alguma, meus irmãos. Era só deixar como estava. Mas Jesus veio para trazer uma mudança radical, que o povo de Deus, até hoje, passados mais de 2000 anos, ainda não compreende e não aceita. Jesus veio para nos trazer a salvação pela fé, pela sua graça. Ele veio para nos libertar do jugo da escravidão da lei, das proibições e ordenanças, da maldição que havia na lei e das garras do maligno e do engano em que muitos que se intitulam filhos de Deus ainda se encontram, pensando que serão salvos pela prática do judaísmo. Não é uma boa escolha imitar aos judeus. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos diz para sermos imitadores de Cristo. Esses irmãos creem que o judaísmo salva e que Deus é incapaz de saber quem é judeu e quem não é. Gálatas 3:10.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salmo 94, 8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Ninguém será salvo pela lei. Os irmãos da lei são facilmente identificáveis a milhas de distância, começando pela forma de se expressar. Os que são da lei se saúdam com paz, a paz, shalom, a paz do Senhor, que são saudações típicas dos judeus do Antigo Testamento, que não conhecem a graça. A saudação entre os gentios da graça, que somos nós, é como consta da Bíblia no Novo Testamento. É graça e paz. O curioso é que até mesmo os apóstolos da lei, após a morte e ressurreição de Jesus, como Pedro, por exemplo, passaram a se saudar com graça e paz. Mas o problema é que o povo de Deus não lê o Novo Testamento, onde justamente se encontra a nossa doutrina, a nova doutrina da graça. Os que são da lei também não reafirmam temas bíblicos, como, por exemplo, as promessas de Deus referentes à cura e salvação. Eles não expressam a sua fé como nós da graça fazemos. E isso se sente no falar. Os irmãos da lei vivem subjugados debaixo de um jugo pesado de proibições e ordenanças, que não podem fazer isso ou aquilo, e que têm que fazer isso e aquilo outro. Isso é uma negação e desprezo da liberdade que Jesus trouxe para todos nós que cremos nele. Os que são da lei não têm certeza da sua salvação. Na verdade, eles ainda não são salvos. E nem mesmo estão convertidos a Jesus. Nós da graça vivemos para o Jesus ressuscitado e glorificado. Aquele que vive hoje e que vive eternamente. Nós não vivemos mais para o Jesus homem.
E nós temos, pela fé, total certeza da nossa salvação no final. Na verdade, meus irmãos, nós já somos salvos, porque nós honramos e obedecemos a Jesus. E com isso, nós honramos também o Pai. E conforme o que está escrito no livro de João, no trecho que apresentaremos na sequência, disse Jesus que quem ouve a sua palavra e crê no Pai já tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Meus irmãos, é tão simples quanto isso. Nós vivemos pela fé e Deus honra a nossa fé. Nós seremos julgados também, mas não para salvação ou perdição, porque nós já estamos salvos. Mas nós seremos julgados para recebermos galardões, segundo a nossa fidelidade a Deus e as boas obras que tivermos realizado nesta vida. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. João 5:23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que bênção, meus irmãos! Que bênção! A obra de Jesus. O que antes era impossível para nós, Jesus tornou simples, tornou fácil para os seus filhos fiéis, através da sua graça. Viver pela fé, pela graça, significa tomar posse da salvação eterna e da liberdade que Jesus conquistou para nós.
é se desprender do jugo pesado da lei, das proibições e das ordenanças, dos sacrifícios carnais, de todas essas coisas que já foram severamente condenadas por Deus desde o Antigo Testamento. Viver pela graça de Jesus é adquirir a plena convicção da salvação, a certeza de estarmos cumprindo com as ordens de Deus e agradando ao coração do Senhor. Nenhum dos irmãos que vivem ainda pela lei de Moisés está seguro da sua salvação, e não poderia ser diferente, porque eles não são salvos. Muito embora eles pensem que são, mas pensam sem segurança. A palavra de Deus é muito clara quando nos diz que a salvação é pela graça, não é pelas obras da lei, e que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Esses irmãos da lei ofendem a Deus, negando o poder de Deus, e profanam a santidade de Jesus quando pensam que com seus sacrifícios carnais estão pagando o preço da sua salvação. Eles pensam que Deus se agrada de que eles façam as obras da lei e que no final o Senhor irá premiá-los pelos sacrifícios carnais que eles realizaram. Mas eles desconhecem que Deus não se agrada de sacrifícios da carne humana. Deus não tem qualquer prazer nisso. Pelo contrário, eles provocam a ira do Senhor, porque com isso eles negam o sacrifício único e eterno realizado por Jesus através da oferta do seu sangue precioso, coisa que nenhum homem conseguiria fazer. Ora, sendo a doutrina da graça esse maravilhoso presente dado a nós pelo Senhor, se os pastores não pregam a esse respeito, a graça não pode vir até nós. Então, nós é que temos que ir até a graça. Mas você pode estar se perguntando: como faço para viver pela graça de Jesus? Meus irmãos, existem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos para se chegar a esse estado de evolução espiritual e doutrinária. Primeiro, a pessoa precisa se converter a Jesus. A palavra de Deus nos diz que os que vivem na lei não estão convertidos a Jesus, donde se subentende que estão convertidos a Moisés. Depois, é preciso estudar cuidadosamente as epístolas escritas por Paulo, que se encontram no Novo Testamento, logo após o livro de Atos dos Apóstolos. Lá é onde encontramos todos os detalhes a respeito dessa nossa doutrina. Leiam todas as epístolas, sempre orando a Deus e pedindo a compreensão do que está escrito e a revelação da sua graça. Depois, é preciso que a pessoa passe a viver pela fé, se desprendendo dos valores carnais e mundanos
e colocando o seu foco nas promessas de Deus, no próximo século e na salvação. Isso significa passar a viver em espírito, da forma como é requerido pela doutrina da graça. E ainda é preciso romper com Moisés definitivamente e se desprender de toda obra da carne. É preciso romper, inclusive, com as congregações que vivem ensinando o judaísmo da lei de Moisés. E então, é preciso procurar uma congregação que viva no cristianismo da graça. Nem todas as congregações são iguais. E a igreja mais próxima não é necessariamente a melhor. A melhor é a que está mais próximo de Deus, das ordens de Deus. Ore a Deus e peça a orientação e a direção do Espírito Santo. O Senhor irá te conduzir e testificar no teu coração de que você está no caminho certo, de que você está alegrando a Ele. E o Espírito Santo irá gerar em você também a certeza da tua salvação. Uma segurança tal que ninguém, nem nada mais consegue abalar. Aí, quando a pessoa passa a falar com segurança e com fundamentação das coisas de Deus, e passa a dar testemunhos concretos das ações de Deus na sua vida, e passa a ser um verdadeiro servo e filho de Deus. E nunca se esqueça: ame a Jesus acima de tudo e de todos. Vamos, chegou a tua vez. Diga sim para Jesus e para a vida eterna. Deus está esperando por uma reação da tua parte. Prove a você mesmo ou a você mesma que você é de Deus. Porque somente os que são de Deus conseguem cruzar a fronteira da morte para a vida. Graças e glórias sejam dadas ao nosso eterno Deus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco
no conhecimento da palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rompendo de uma vez por todas com Moisés, aderindo e vivendo a graça de Jesus.